O Governo Federal, o Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura e a Barca Criativa Ações Culturais, por meio da Lei Aldir Blanc, apresentam o curso de produção de eventos. Com Cris Campos. Olá, eu sou a Cristiane Campos, sou produtora e consultora cultural formada pela Universidade Federal Fluminense e também sou pesquisadora em comunicação. Além disso, eu sou diretora executiva da Barca Criativa Ações Culturais, onde trabalhamos com produção de eventos, elaboração de projetos, leis de incentivo e cursos livres como este. O nosso curso de produção de eventos começou há alguns dias, essa é a nossa 6ª aula, onde conversaremos sobre a prestação de contas, mas desde a primeira aula a gente já começou a pensar um projeto do zero. Da ideia ao planejamento é o tema da nossa primeira aula. Na segunda nós conversamos sobre elaboração de projetos, na terceira sobre a elaboração do orçamento desse projeto de evento e na 4ª aula falamos sobre comunicação de projetos culturais. Na 5ª, conversamos sobre a produção executiva de eventos. E hoje, para finalizar, falaremos um pouco sobre a prestação de contas. Vamos lá? Seu projeto foi um sucesso, aconteceu, e aí você precisa prestar contas deles, né? Vamos ver quais são os itens básicos para uma boa prestação de contas, quais são as características, as melhores qualidades para essa prestação de contas. Bom, primeiramente, o que é uma prestação de contas, né? A gente tem que ter em mente sempre que a prestação de contas é justamente essa comprovação de que o evento aconteceu. Como diz aqui no slide, é a demonstração do que foi feito com os recursos financeiros destinados à produção do evento cultural. A gente tem que ter sempre em mente que, independente do projeto ter sido patrocinado ou não, né, mesmo que seja um projeto próprio, a prestação de contas é uma fase importante do seu projeto, é um fechamento importante que ele precisa ter, mesmo para a sua própria empresa, para o seu próprio negócio, para a sua própria produção. E a gente vai ver ao longo da aula de hoje por que e como é importante. Mas o que é uma prestação de contas financeira, né? Então, a prestação de contas, ela se divide em 2 partes. Primeiramente, a financeira, que nós vamos falar agora, e posteriormente falaremos da prestação de contas de conteúdo. Mas, enfim, a prestação de contas financeira, ela é um relatório financeiro que deve ser começado a ser pensado, né, a ser elaborado desde o início do projeto, lá na pré-produção. Como eu já falei em outras aulas, desde a pré-produção você já precisa saber como você vai pagar o fornecedor, qual o preço de determinado serviço e como você vai comprovar aquele pagamento, né? A gente tem um exemplo clássico, que é o exemplo do fornecedor que tem um bom preço, mas não oferece documentação para a execução daquele trabalho. Lembrando que se é uma prestação de contas só para você ter como um arquivo, mesmo que seja um recibo simples, um comprovante de depósito, um comprovante de recebimento, enfim, é importante que você tenha isso registrado para saber os valores, né, de determinado serviço, de determinado profissional. É muito importante que você tenha isso em seus arquivos. Além disso, é importantíssimo que você mantenha a organização desses documentos, a cópia desses arquivos, sejam eles da forma que for, né? A gente pode trabalhar tanto com fotocópias, xerox, ou com a digitalização dessa documentação. Por quê?
Principalmente o documento bancário, a gente sabe que eles são fotossensíveis e eles podem, com o passar do tempo, perder as informações que estão ali, né? A tinta dos dados, enfim, acaba se apagando com o tempo, muitas vezes. Então, o ideal atualmente é que você digitalize essa documentação e a arquive em algum lugar, mesmo que você não consiga dar conta dessa organização, que o ideal é que ela aconteça assim como o orçamento, né? Você tenha uma planilha específica para a prestação de contas, onde constem os fornecedores, os valores, os serviços e profissionais que você usou para esse projeto, as formas de pagamento, tudo isso fique detalhado, até mesmo para que num próximo evento você possa consultar esse material para negociar, rever o que foi necessário, o que não foi, o que sobrou, o que faltou, em termos de serviços e profissionais. Bom, além disso, é preciso saber que, dependendo para quem você vai prestar contas, tem uma documentação específica, né? Se seu projeto ele é orientado, é patrocinado por órgãos públicos, por exemplo, através de leis de incentivo ou de editais, normalmente essas fontes de financiamento elas só aceitam como comprovante de prestação de contas documentos fiscais. E aí são cupons fiscais, notas fiscais, eventualmente algum boleto, mas são casos muito específicos. Por isso é muito importante que toda vez que você esteja prestando contas a algum órgão público ou a alguma instituição, você procure saber se não há alguma legislação que cubra essa prestação de contas, né? Ou algum manual, ou alguma normativa que indique quais são os documentos necessários nessa prestação de contas. E isso deve ser pensado desde o início. Além disso, você pode usar recibos de pagamento simples e recibos de pagamento de autônomo, a famosa RPA, que é específico para profissionais autônomos que recolhem impostos, né, a partir desses pagamentos, recolhem INSS, se for o caso também imposto de renda, você pode recolher, não você especificamente, mas você vai repassar aos órgãos competentes. Além disso, na prestação de contas financeira, muitas vezes entra também o extrato bancário, porque quando a gente fala de projetos patrocinados, né, seja através de leis de incentivo ou editais, esses projetos costumam necessitar de uma conta bancária específica que deve estar zerada antes de receber o dinheiro do patrocínio e que deve ser apresentada zerada também ao seu fim. Então, por isso, todas as transações de pagamento devem passar por essa conta e o extrato bancário deve ser apresentado tanto com o saldo inicial do projeto quanto com o saldo final. Aqui a gente tem uma imagem de alguns documentos, né, notas fiscais de talão, cupons fiscais, enfim, são documentos que servem principalmente porque tem numeração oficial e que são documentos no qual o fornecedor ou você próprio vão orientar para impostos, taxas e despesas desse tipo. Aqui a gente tem uma imagem de uma nota fiscal eletrônica, que é usada atualmente na maioria dos municípios, e é preenchida através dos sistemas da prefeitura. É necessário que o prestador de serviço tenha um CNPJ, seja ele MEI ou empresa limitada, enfim, que eles tenham cadastro na prefeitura e autorização para emitir essas notas fiscais, porque aí já vai diretamente para o sistema da prefeitura toda a questão de impostos que incidem sobre o valor desse serviço. Bom,
Mas, afinal de contas, você vai me perguntar, Cris, tá bom, essa é a financeira, eu entendi, eu vou pagar as minhas contas, vou comprovar que eu gastei aquele dinheiro para produzir determinado evento. E a prestação de contas de conteúdo? Bom, a prestação de contas de conteúdo já é um relatório multimídia, que ele vai comportar diversos materiais, né, diversas plataformas, com relação ao que aconteceu no seu evento. Além da questão financeira, você tem que comprovar que você realizou aquele evento da forma que foi planejada, quando é o caso de trabalhar com leis de incentivo. Quando você não está trabalhando com leis de incentivo, está investindo recurso próprio ou algum outro recurso no qual não caiam tantas exigências, também é importante fazer essa prestação de contas de conteúdo como um relatório, um arquivo para a sua produção, né? Ali você vai reservar todo tipo de material que possa comprovar a realização do seu evento, e inclusive outros documentos que não fiscais. E aí entra fotografias, vídeos, listas de presença, cadernos de assinatura, material de clipping, tudo que comprove que seu evento foi realizado. Inclusive, as fotografias, normalmente a gente recomenda que não sejam as mesmas fotografias que você usa para divulgação, as mesmas fotografias que você tirou com a sua equipe, num clima de amizade, amistoso. É uma fotografia diferente, né? É uma fotografia que tem o objetivo de comprovar que o seu evento aconteceu. Então, se você contratou uma faixa, se você colocou um outdoor fora do local do evento, mas esse outdoor está no seu orçamento e ele está, de repente, a algumas quadras do local do evento ou numa outra cidade, o ideal é que você fotografe esse conteúdo, essa imagem, esse outdoor, e coloque no seu arquivo também de prestação de contas. Contratou outro tipo de mobiliário urbano, busdoor, fez alguma ação de marketing no local mais movimentado, filma, fotografa e coloca isso no seu arquivo de prestação de contas. É muito importante, porque o tempo passa, isso vai servir para você em várias situações, e inclusive como registro mesmo do seu evento como um todo. Então, voltando nas questões, o que entra nessa prestação de contas? Fotos, vídeos, documentos, clippings, relatórios. Você pode incluir também relatório dos artistas envolvidos, dos profissionais envolvidos. Você mesmo pode fazer esses relatórios, ou você pode solicitar que a sua equipe faça um relatório do que ela achou de ponto positivo, ponto negativo daquela produção. Em alguns casos, é possível também que você capte a opinião do público sobre o seu evento. Também é muito importante, muito interessante saber em que pontos você acertou ou errou com aquele público para melhorar no próximo evento, ou fazer um evento mais específico, ou, de repente, não exagerar em determinado ponto do seu evento. Bom, aqui, como eu disse, essa imagem se refere muito ao clipping. O clipping entra tudo que você puder. Se você fez mídia paga, se você conseguiu mídia espontânea, tudo isso entra no seu clipping, né? Material de televisão, rádio, revista, internet, e aí na internet a gente fala redes sociais também. Tanto faz se anúncios patrocinados ou engajamento, compartilhamento de terceiros. Se você conseguir reunir esse material, blogs, páginas jornalísticas mais relevantes que falaram sobre o seu evento de alguma forma, que noticiaram ou que divulgaram, é muito importante que esse conteúdo esteja no seu clipping de alguma forma, né? Jornais, enfim, mídia em geral. E aí, o que mais entra nessa prestação de contas? Toda comprovação sobre o cumprimento de medidas de acessibilidade e democratização. Bom, acessibilidade se refere a questões orientadas ao público que possui ou
dificuldades de mobilidade ou deficiência física. E aí pode ser pessoas com problemas de audição, com problemas de visão. Se você fez alguma ação no seu projeto orientada para que esse público pudesse usufruir melhor do seu evento, você pode fotografar. Além da contratação, que você, de repente, você contratou alguma coisa específica, né? um tradutor de Libras, ou banheiros químicos específicos para quem tem deficiência, enfim. Mas também podem ser outras ações que não envolveram a questão financeira, né? Você pode ter escolhido um espaço que já tinha toda uma estrutura orientada para que essas pessoas pudessem se locomover e usufruir plenamente do seu evento. Então, você pode fotografar rampas, cadeiras especiais, banheiros especiais, trajetos, filmar o tradutor de Libras, enfim. São essas as medidas de acessibilidade que você pode incluir também na sua prestação de contas. Além disso, nós também temos algumas medidas chamadas de medidas de democratização. Essas são algumas exigências de algumas leis de incentivo. Praticamente todas atualmente pedem esse cuidado com o público, né? Já lá na inscrição do projeto, enfim. Mas se você é um produtor, se você tem algum evento no qual você procura ter esse cuidado também com essas pessoas, o ideal é que você registre isso também, né? E aí as medidas de democratização têm a ver com acesso físico mesmo das pessoas, se é perto de ponto de ônibus, por exemplo, se não é um lugar isolado, se os ingressos são a preços acessíveis, se é de fácil acesso para a população em geral, ou se é específico para um grupo, como você faz para esse grupo chegar lá, enfim. São esses tipos de questões que também podem entrar na prestação de contas, mesmo que não sejam efetivamente custeadas pelo projeto, né? Vamos supor que você faça um projeto que circule por locais que tenham estações de trem ou metrô. Obviamente, você não é responsável por essa infraestrutura e nem tem custo para o projeto, custo direto, né? Para a proximidade, a realização próxima a essas localidades. Porém, você pode fotografar, enviar, junto com a prestação de contas, mapas do trajeto que a pessoa teria que fazer, se fosse de trem para o seu evento, ou se fosse de metrô, ou algum outro transporte público do tipo. Esses seriam exemplos de democratização, que você pode incluir na sua prestação de contas. Novamente, lembrando que é importante organizar sua documentação, fotografar além do que vai mesmo para o público em geral, né? Vocês estão vendo essa imagem aqui, por exemplo, é uma foto da filmagem, demonstrando que aquela situação, aquele evento foi filmado. Isso também é um material interessante para incluir na prestação de contas, que vai além da divulgação e da comunicação do projeto. Essa imagem aqui só dá uma geral de tudo que pode estar nessa prestação de contas, né? Se você pagou spot de rádio, carro de som, se o locutor da rádio comunitária do bairro onde vai acontecer o evento falou sobre o seu evento, divulgou o seu evento, noticiou em algum momento. O ideal, se você tiver essa gravação, é incluir essa gravação na prestação de contas também, torna o seu material mais completo e interessante. E aí, quando que a gente faz essa prestação de contas, né? Então, ela finaliza junto com o projeto, ou alguns dias depois, normalmente no prazo de um mês após o término do projeto, a gente finaliza também a prestação de contas, porque a gente já está só mesmo reunindo os últimos documentos, fazendo os últimos pagamentos.
Mas é uma coisa que ela precisa estar planejada desde o início, né? Desde da elaboração do projeto, você já deve prever essa prestação de contas, porque determinadas coisas, principalmente quando a gente pensa em evento, determinadas coisas acontecem só durante aquele momento, aqueles dias. Então, você pode até conseguir um cupom fiscal, uma nota fiscal de um serviço que você já executou e a pessoa emitir a nota fiscal depois da ocorrência do evento. Mas é muito mais difícil você conseguir, por exemplo, uma foto da montagem do palco ou da desmontagem de um equipamento específico. Né? Você não vai conseguir porque seu evento já acabou, já desmontou, já montou, já desmontou, já aconteceu. Então, essa organização, esse planejamento é necessário para que você faça as ações necessárias relativas à prestação de contas também durante o acontecimento do evento, durante a produção, durante a execução. E aí destaco novamente que as leis de incentivo e editais públicos em geral costumam ter um regulamento específico, um manual de prestação de contas, normativas, uma legislação específica para a forma com a qual você deve prestar contas, inclusive incluindo prazos e meios. E aí é bem importante que você leia esse material, tenha consciência dessas regras, né, antes de começar a executar o seu projeto. Porque pode até mesmo acontecer de você não conseguir utilizar os recursos, né, obedecendo essas regras de legislação. A gente tem que considerar isso desde o início para realizar uma boa prestação de contas quando tratamos de órgãos públicos, órgãos de governo, né? Bom, a gente também faz essa prestação de contas quando o evento, né, ele acontece através de parcerias institucionais ou comunitárias. E aí, como é isso? Muitas vezes não interessa a um determinado grupo que contribuiu para a realização do seu projeto detalhes relacionados a quanto custou o palco, quanto custou a divulgação, quanto custou esse profissional. E, às vezes, esses grupos estão muito mais interessados nos resultados. E é muito interessante também a gente apresentar, muitas vezes, essa prestação de contas de conteúdo para um público em geral, né? Ou mesmo a prestação de contas financeira, mas de uma forma menos específica, né? O projeto custou tanto, conseguimos X através de patrocínio, X através do apoio da comunidade, e alcançamos tais e tais objetivos, aqui as fotos. Muitas empresas grandes patrocinadoras realizam esse tipo de prestação de contas para a sociedade. Muitas vezes no final do ano ou no início, ela divulga quanto foi investido em cultura, em eventos, num determinado período, quais foram esses eventos, quais foram os públicos, quais foram os resultados esperados, eventualmente quais empresas prestaram serviços, e aí, a partir disso, o patrocinador pode prever, né, e divulgar quantos empregos diretos e indiretos aqueles eventos geraram, como que movimentou, quanto esse investimento fez circular na economia da cidade num determinado período de acontecimento do seu evento. É um tipo de prestação de contas também importante, porque ajuda a manter esse tipo de parceria, que não é firmada muitas vezes por contrato, é muito mais afetuosa e ligada ao seu projeto por N questões, às vezes grupos com objetivos diferentes. Seu evento pode ter, como a gente já conversou aqui em outras aulas, pode ter algum objetivo de preservação de alguma determinada cultura, e isso envolve afetos, envolve a vida de outros grupos. E aí, essa prestação de contas é importante para que você mantenha a parceria e mostre que você realmente conseguiu atingir os seus objetivos ou não conseguiu atingi-los e precisa refazer algumas ações, enfim, mas
é importante dar esse retorno para esses outros grupos envolvidos na execução desse projeto também. Também é importante, quando não é nenhum dos dois casos anteriores que a gente conversou aqui, essa prestação de contas te ajuda a ter um relatório muito completo da sua produção, né? E aí, as informações financeiras servem para você futuramente cotar preços com os mesmos fornecedores ou com outros, mas saber quanto custou esse palco há um ano atrás, quanto custou a impressão das fotografias que serão expostas há um ano atrás, para poder negociar com fornecedores. E, além disso, apostar no que deu certo, porque você tem um relatório lá que você mesmo fez, sua equipe fez, e eventualmente o público também fez, dizendo o que gostou e o que não gostou. E aí, dentro desse material, você pode prever o que pode melhorar, o que precisa ser modificado dentro de uma segunda edição desse seu evento, por exemplo. E aí, essa prestação de contas, você pode fazer tanto ela por meio físico, guardar esses documentos, esse material todo em pastas, em caixas, enfim, ou por meio digital. E aí você pode arquivar no seu computador, ou eventualmente você tem que prestar contas a algum órgão público, alguma instituição que tem ferramentas digitais para que você envie essa documentação, né? E aí, por isso, é tão importante, como a gente falou anteriormente, prestar atenção no material que as próprias instituições fornecem com relação à prestação de contas. Além disso, a prestação de contas ela ainda pode ser publicizada, tanto por você quanto pelos órgãos que patrocinaram, é importante saber disso, né? Não tem nenhum problema nisso, principalmente para mostrar, nesse caso, querendo passar transparência e idoneidade, tanto da parte dos órgãos patrocinadores, quanto por parte dos produtores, né? Porque uma prestação de contas aberta, você vê quais são os fornecedores, tem noção dos custos, sabe exatamente o que aconteceu, tanto em termos financeiros, quanto em termos de conteúdo. Bom, é importante também pensar, né, que essa prestação de contas é um relatório que vai contribuir para o planejamento dos seus outros eventos. Mesmo que não seja um caso de uma continuidade, né, uma edição 2 do seu evento, sempre tem alguma coisa, especialmente relacionada ao pessoal do seu orçamento, né, aos profissionais do seu orçamento, já te dá uma base para que você realize outros eventos de outros tipos, enfim, você já vai saber a partir dali quanto você pôde se remunerar, quanto você remunerou determinado profissional, quanto custou determinado material para a realização do seu evento. Tudo isso é muito importante que você tenha arquivado com você. Bom, ficamos por aqui. Novamente agradeço, peço que curtem, compartilhem, comentem. Caso tenham dúvidas, coloquem aqui nos comentários que nós vamos responder. E se você chegou agora aqui no nosso curso, as outras aulas estão disponíveis no nosso YouTube. Você pode procurar e assistir quando quiser, voltar, tirar suas dúvidas e espero que seja de grande proveito para todos vocês. Obrigada e até a próxima.